Bom, pessoal, vou começar aqui a prestação sobre do nosso trabalho prático 2 da matéria de banco de dados. Nosso trabalho prático é o trabalho prático de banco de dados em parques temáticos. Meu nome é Pedro Fernandes, minha dupla é Gabriela Girundi. Eu vou fazer essa apresentação. E nós somos alunos da engenharia de produção. Cursamos a matéria banco de dados no segundo semestre do ano de 2016. Introdução. Nosso banco de dados eles são dados do Ministério do Turismo, que a gente pegou lá naquele site que o professor indicou para a gente pegar. E sendo mais exato, são os prestadores de serviços turísticos e pessoas jurídicas no setor de parques temáticos. Lá tinha dados desde 2008 até 2016, nós optamos pelas informações referentes ao ano de 2015, porque seriam as mais recentes e as mais completas, já que 2016 tinha alguns problemas em alguns dados, faltava muito dado. E a estratégia utilizada foi a bottom-up, que é a partir de um banco de dados existentes, que no caso ele era uma planilha do Excel, grande, com tudo junto numa tabela só, a gente foi trabalhando para elaborar o banco de dados mesmo. Beleza, agora apresentando mais o banco de dados em si. Nosso banco de dados, ele apresentava a tabela do Excel no início, e de certa forma, ele todo girava em torno disso aqui. São as informações de razão social, nome fantasia, situação, atividade, número de certificado, ambiente, data de início de operação, natureza jurídica, porte, estrutura, língua estrangeira, CNAE, endereço e contato. Explicando cada um mais rapidinho, só para a gente não perder tempo. Razão social é o nome do parque mesmo, registrado. Nome fantasia seria o nome comercial do parque, entre aspas, como ele se apresenta para os clientes. A situação seria se o parque está em atividade ou desativado. Todos da tabela estavam em atividade, mas a gente preferiu manter essa informação caso não era o objetivo desse trabalho, mas de acordo com a realidade seria útil manter os registros de parques desativados. Número de certificado, que realmente é o número da certificação do parque. Ambiente, que pode ser de vários tipos, pode ser aquático, pode ser histórico, pode ser natural. Data de início de operação é quando o parque abriu. Natureza jurídica é a informação também jurídica do site mesmo, microempreendedor, Ereli, essas coisas. Porte seria o tamanho mesmo, microempresa, grande empresa, essas coisas. Estrutura seria, por exemplo, bar, estacionamento, fraudário, que estruturas especiais ele apresenta. Língua estrangeira seria as línguas que o parque atende, sem ser português. CNAE é um registro do negócio mesmo, o parque pode ter vários CNAEs diferentes, vou passar mais na frente. O endereço do parque e o contato. Bom, passando para o diagrama R, complementando o que eu disse lá atrás, a gente identificou 4 blocos mesmo, 4 entidades que seriam razão social, CNAE, endereço e contato, permeadas por 3 relacionamentos. Um relacionamento MN da razão social para o CNAE, sendo que a participação obrigatória da razão social para o CNAE, a razão social tem que ter um CNAE, mas podem ter CNAEs que não têm nenhuma razão social. Relacionamento também, razão social, endereço 1 para 1, porque cada parque só pode estar em um endereço, né? Cada endereço só pode ter um parque. E a razão social, contatas pelo contato, também é 1 para 1. Não pode ter um contato para 2 sites distintos e cada site tem que ter um contato. Já que o atributo ali e-mail é multivalorado, acaba que cada site só tem um contato mesmo. E no site e no razão social ficaram agrupadas muitas coisas. O multivalorado estrutura, o multivalorado língua estrangeira. Então, essa foi a lógica que a gente buscou para estabelecer o diagrama ER mesmo. Coisas relativas à razão social que não se relacionavam com mais nada ficaram na razão social. Os dados relativos ao CNAE, que são bem relacionados entre si, ficaram no CNAE. Questão do endereço também, CEP, bairro, cidade, unidade de federação, faria sentido agrupar isso. E contato também, site, telefone, fax, faz sentido agrupar tudo isso também. Agora, acelerando um pouquinho, a gente passou para o esquema relacional. No esquema relacional, o que a gente teve de interessante? A gente realmente pegou a tabela mesmo, que a tabela não, o diagrama que a gente tinha,
e partiu para fazer normalização, pensar algumas coisas mesmo. E a gente chegou nessa conclusão que eu estou apresentando agora. A razão social, a grande diferença mesmo, partindo para a grande diferença, foi quebrar o endereço necessidade-estado. Por questão de normalização mesmo, colocar na terceira forma normal, porque a UF depende, o estado depende da cidade, teoricamente, nesse tipo de dados que a gente está tendo, então fez sentido separar. Mas na essência está tudo muito parecido com o que estava no slide anterior. A gente só criou tabela para alguns relacionamentos, adicionou coluna para algumas coisas, a gente seguiu esse raciocínio mesmo. Agora passando para a finalização, que foi o SQL. Na SQL a gente optou por usar essas tabelas: cidade, KNAI, contato, e-mail, endereço, estrutura, línguas e parques. A questão mesmo principal foi só criar as tabelas mesmo, ligar as chaves estrangeiras, que são todas as tabelas excluindo cidade, elas têm uma tupla de CNPJ. E a chave estrangeira desses CNPJs, todas as tabelas, é o CNPJ original que está na tabela Parques. Então a nossa jogada SQL é essa. E a chave estrangeira da tabela cidade é a cidade que está na tabela endereço, entendeu? A gente seguiu esse raciocínio. A gente trouxe algum exemplo de consultas. Primeiro essa consulta que seria do parque com mais línguas, que atende mais línguas. Muito simples, a gente fez um join on e um group by, depois um order by descendente, só para selecionar mesmo os parques com mais línguas, juntando a tabela parques com a tabela línguas, deu esse resultado. A segunda consulta também, muito parecido com a última, foram estados com mais parques, então a gente juntou parques, o endereço e a cidade para a gente definir mesmo qual era o estado com mais parques, e fez um group by e um order descendente mesmo. Consulta, parque estacionamento e atendimento em inglês. Juntamos as tabelas parque, estrutura e línguas e definimos a estrutura, selecionamos os que tinham estrutura com estacionamento próprio e línguas em inglês, deu esse resultado. Finalizando mesmo, em relação à divisão de tarefas do grupo, a gente fez praticamente tudo junto. Eu fiquei um pouquinho mais com a questão de uso da SQL mesmo, para importar os dados, criar as tabelas nele, e a Gabriela ficou com um pouco mais de trabalho na questão do diagrama. Só que de resto a gente fez tudo praticamente junto, porque foi realmente um compilado dos conhecimentos que a gente teve ao longo do semestre, então não faria sentido fazer separado. Eu acho que é isso. Obrigado pela atenção. Boa noite.